Shalom Aleichem, bem-vindos à segunda aula do módulo de Introdução ao Hebraico. No primeiro, a gente falou um pouco sobre a importância do hebraico e alguns fatos históricos sobre o hebraico. Hoje a gente vai falar sobre o alfabeto, de um modo geral, sobre a história e também a apresentação das 22 letras do hebraico. E antes disso, a gente vai falar sobre a história do hebraico. Antes de começar a falar sobre a história em si, eu queria fazer duas ressalvas. Primeiro que eu simplifiquei a história, resumi um pouco, por causa que é um módulo de introdução ao hebraico. E se fosse só para falar da história completa, seria uma aula de mais de uma hora, porque teria que falar dos próprios hieroglifos, paleohebraico, aramaico, hebraico samaritano, mishnaico, o hebraico medieval, do próprio aramaico, do próprio alfabeto fenício. Então eu resumi só para ser uma introdução à história do hebraico mesmo. E a gente começa primeiro falando sobre os hieroglifos do Egito Antigo, que é uma das sociedades mais antigas do mundo, mais de 4 ou 5 mil anos. E os hieroglifo vem do grego, hiero, sagrado, e gliefos, que significa escrita sagrada. E era basicamente feito por pictogramas. Pictogramas era uma escrita através de desenhos. Então, se você quisesse narrar, escrever algo, datar, falando sobre que existia um boi, você desenhava um símbolo de um boi. E isso parece fácil, só que se torna complexo ao decorrer do tempo. Porque aí, para você narrar uma história, você ia precisar de centenas e até de milhares de pictogramas. E aí que entram os povos semitas. Então, lembra da última aula, eu expliquei o que era semita, da descendência de Sem, os árabes, arameus, fenícios, hebreus. E eles trabalhavam, que ali era do domínio do Egito, no deserto do Sinai, naquela região. E eles acabaram simplificando o que a gente entende hoje como os hieroglifos egípcios. E tentaram reduzir ao máximo para não ter que passar por toda essa complexidade que foi os hieroglifos. E aí que surgiu o alfabeto proto-sinático, que vai datar aí de mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Ele também é um alfabeto com 23 letras, 23 consoantes, e ele também existe os pictogramas, os desenhos. E quem vai ser o principal herdeiro do alfabeto proto-sinático, ou também chamado de alfabeto proto-cananeu, é o alfabeto fenício, que eu até coloquei aqui no slide. O alfabeto fenício ele foi base para praticamente todos os alfabetos das línguas que a gente conhece hoje, principalmente as línguas grego, até as línguas latinas e outras línguas derivadas do latim, e o próprio hebraico, o árabe, o aramaico foram influenciados pelo alfabeto fenício, que também tinha 23 letras. E aí, agora a gente vai falar sobre o paleohebraico, também chamado de hebraico arcaico, que surgiu por volta ali entre o século 7 e o século 10 a.C. O alfabeto fenício por volta do século 11 ao século 12 a.C. Por se tratar de algo extremamente antigo, acaba que a gente não tem certeza exata das datas, por isso que eu nem coloquei na linha do... E o hebraico arcaico surgiu por boa parte da história do povo hebreu. Tanto que alguns historiadores eles consideram que é anacronismo, ou seja, um erro de história, você representar as tábuas da lei que Moisés recebeu com um alfabeto quadrático, como esse que a gente tem na Bíblia. O alfabeto o alfabeto arcaico, que foi escrito a principal parte da Torá, ele se parecia muito mais com o alfabeto fenício, que a gente vai ver no próprio slide depois, do que com o alfabeto que a gente tem hoje do hebraico moderno. E agora falando sobre o alfabeto quadrático, que é o mais parecido que a gente tem hoje com o alfabeto do hebraico moderno. A gente tem que lembrar que isso já é por volta do século II
antes de Cristo, e quem imperava sobre o mundo já não era mais o Egito, era o Império Babilônico. E a principal língua da Babilônia, a língua oficial, era o aramaico. E, como vocês sabem da história bíblica, o próprio Israel já foi cativo do Império Babilônico. Então, o hebraico, que chamado de hebraico quadrático, ele herdou o alfabeto do aramaico e também algumas expressões. O próprio hebraico, o próprio Talmud, que é a escrita, que é a tradição oral dos judeus, ele foi escrito em aramaico. E agora aqui a gente vai dar um salto de história e já falar sobre o hebraico moderno, que aí já é entre o século XIX e o século XX, que você tem a ascensão do sionismo. Sionismo que é um movimento de judeus querendo voltar para sua terra. Inclusive foi esse movimento que gerou o Estado de Israel. E aí que a gente vai falar sobre Eliezer ben Yehudá. Uma curiosidade é que esse Ben significa filho, então em português seria Eliezer, filho de Judá. E ele, influenciado pelo sionismo, ele era um judeu russo. Então ele usava o hebraico somente como língua sagrada, assim como os próprios católicos usam o latim para fazer algumas rezas. Os judeus usavam o hebraico para realizar rezas e outros ritos sagrados. E eles não usavam na língua falada. A língua falada pelos judeus europeus era o Yiddish, que juntava alguns dialetos do alemão e do polonês e usava do alfabeto hebraico. E ele tinha um sonho dos judeus voltarem para sua terra e a língua oficial ser realmente o hebraico. E foi aí que ele se juntou com alguns judeus que já moravam em Israel e ele começou a modernizar a língua, deixar de ser uma língua simplesmente sacra, né, usada só para textos religiosos, e ser uma língua falada. Tanto que foi ele que criou o primeiro dicionário sobre hebraico em hebraico. Ele criou as regras gramaticais que a gente conhece hoje, os tempos verbais e palavras que não existem, que não existiam, como por exemplo sorvete, que em hebraico é glidar, a própria palavra dicionário, que significa milon, então já não existia. E esse é o hebraico que a gente tem hoje, que hoje é difundido no mundo todo por boa parte de judeus, e é a língua oficial de Israel. Já falando aqui da linha do tempo, aqui é a linha do tempo dos alfabetos como um todo. O alfabeto aqui, os pictogramas do alfabeto proto-cananeu, por volta de 1500, o alfabeto fenício, o alfabeto arcaico, o hebraico arcaico, que se parece muito mais com o alfabeto fenício. Aqui já tem o aramaico, como vocês podem ver, se parece muito com o hebraico do século I, que já é o hebraico mishnaico, que era usado nos textos religiosos também. E aqui, só por curiosidade, tem o alfabeto romano, que vai dar origem ao alfabeto que a gente usa até hoje. Aqui você tem os pictogramas que eram usados na língua hebraica, principalmente aí por volta do século X a.C. E aqui já é no hebraico que a gente conhece nos dias de hoje, né? O hebraico clássico, que aqui você tem forte líder, e no hebraico você tem o El, que significa Deus. Força da casa, tem esse aqui, os dois pictogramas, e no hebraico clássico, Av, que significa pai. Em aramaico, Abba, que é mais famoso. E aqui você tem a imagem do Eliezer ben Yehudá, que foi o principal expoente do hebraico moderno. Agora que a gente já fez esse contexto histórico sobre o alfabeto hebraico, a gente vai ver algumas informações sobre o hebraico antes de partir para a apresentação das letras. São 22 letras no hebraico, somente consoantes. Então, como é que eu vou saber a pronúncia da palavra? A pronúncia era passada de pai para filho, oralmente, e depois com o surgimento dos maçoretas, isso somente no hebraico medieval, a gente já pode falar do hebraico medieval em outro momento, foi iniciado os sinais maçoréticos, que eles indicam as vogais. Só que o sinal maçorético é como se fosse a rodinha da bicicleta que você usa quando você está aprendendo. No hebraico original você não vai ver sinal maçorético. O alfabeto hebraico, como eu já falei, ele é usado na língua hebraica e também no Yiddish.
que é um dialeto falado pelos judeus europeus. Aqui eu coloquei até para lembrar que eu já falei isso na aula passada, que ele é escrito da direita para a esquerda, assim como todas as línguas semíticas. Algumas letras do hebraico, elas possuem a terminação diferente quando elas estão por último. A gente chama de milon sofit, ou também palavra sofit. E aqui a gente tem o pei, o tzadik, o kaf, o men e o nun sofit. E elas são de um jeito no começo, e quando elas vão para o final da palavra, elas vão ganhar uma forma diferente. E existem letras guturais, ou seja, elas são faladas, as pessoas que são nativas, elas vão ter uma facilidade maior do que pessoas que estão aprendendo. É algo que sai diretamente da garganta, como por exemplo o het, ele sai da garganta. Aqui tem o aleph, o ain, o re, que são letras guturais. E algo importante de se falar é que as letras hebraicas, elas assumem valor numérico. Eu trouxe até a Bíblia para mostrar para vocês. Quando a gente abre aqui em Gênesis 1, ele está focando. Em português está aparecendo aqui, ó, número 1. Só que se você vai para o original aqui, não tem número aqui. Tem um aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E ele vai assumir valor de 1 aqui nos escritos. Então, se eu olhar o 6 aqui, ó, número 6 em português, no hebraico, você vai ter a letra Vav. Bom, a gente já falou um pouco sobre a história, já falou sobre as características gerais do alfabeto hebraico, e também já falou sobre a numeração. Deixei aqui no próprio slide para, se vocês quiserem rever a aula e aprender sobre o valor numérico de cada letra, eu já deixei aqui. Agora a gente vai ver um pouco das letras e quais sons elas têm. Primeiro, pela letra Aleph, tem valor aqui de 1, e ela tem um som gutural, é um som mudo. O que significa que vai depender da vogal para a gente saber qual som ela tem. Um exemplo para vocês imaginarem algo parecido em português seria na palavra helicóptero. Qual que é o som do H? Não tem. Na palavra habilidade, qual que é o som do H? Também não tem. Então é como se fosse isso no Aleph. Um exemplo de palavra que começa com Aleph é a palavra Av, que significa pai, que nesse caso tem som de A. Na palavra Ani, que é o pronome que significa eu, também aparece com A, só que na palavra Ima, que significa mãe, no caso do diminutivo, mamãe, o Aleph ele tem som de I. E aqui a gente tem a palavra Bet, ou também Vet, que ele pode assumir som tanto de B quanto de V. Vai depender da pronúncia da palavra, vai depender do contexto, de algumas regras gramaticais, a pronúncia dessas palavras, e também dos sinais maçoréticos, que é tema como já falei, da próxima aula. Um exemplo é na conjugação verbal. Existe o verbo livnot, que significa construir. E quando você conjuga para o presente, livnot no infinitivo, para o presente fica boné, ou seja, o próprio B que estava com som de V, agora tem som de B. E aqui a numeração dele é 2. Tem o Gimel. Um adendo é que, dentre as 22 consoantes, não tem a letra J, como a gente tem no português e em outros idiomas. Então, se você quiser escrever uma palavra em hebraico que tem a letra J, você vai ter que usar um apóstrofo junto com a letra. Como, por exemplo, você escrever a palavra jeans em hebraico. Um exemplo de palavra que começa com G é gamelo, que é camelo, ou, por exemplo, lidar, que é sorvete. Aqui você tem a letra Dalet, que vai assumir valor 4, e vai ter som de D. É parecido com o português. E um exemplo de palavra que começa com D é dam, que significa sangue. Aqui a gente tem um Re, que no hebraico você tem basicamente 3 a 4 sons de R. O Re, o Het e o Resh. E uma curiosidade sobre o Re, que a gente vai ver em outros momentos, é que o Re ele vai funcionar como o artigo definido, como
como a gente vê na língua portuguesa. Então, quando eu vou falar só menino, eu vou falar Yeled. Quando eu vou falar o menino, eu vou falar Hai Yeled. Então, esse é um exemplo de uso da palavra rei. E aqui a gente tem o uso da palavra Vav, que ela vai assumir, como tem aqui no próprio alfabeto, o valor de V, como na palavra Veret, que é rosa, no caso a flor, e valor de O ou U, como por exemplo no verbo lilmod, na conjugação verbal, o Vav ele fica no meio e aí ele funciona com um sinal massorético indicando que ali tem um O ou um U. Aqui na palavra Zain vai ter som de Z, nada muito diferente da língua portuguesa. E um exemplo é a palavra Zahav, que significa ouro. E agora vem um som mais cultural, que é o Het. É um som que vem da garganta, por isso é cultural, e é como se você estivesse tirando um catarro mesmo. Het. E um exemplo de palavra é leite em hebraico, que é halav. Ou, por exemplo, Haim, que significa vida. Ou Hayal, que significa soldado. Esse é um exemplo. Tem a palavra Tet, que aqui já voltando para a numeração, tem valor de 9. E um exemplo de ele também tem som de T, assim como o Tav, como a gente vai ver. E um exemplo de palavra com T é Tov, que significa bom, Taim, que significa algo gostoso. É um adjetivo. Aqui a gente tem a palavra, tem a letra Yud, que vai ter som de E. E assim, o som dela vai depender também dos sinais massoréticos. E um exemplo de palavra com Ye é a palavra Yeshua, que significa salvação, e ou também Jesus. E aqui você tem a palavra Kaf, que dentre essas que a gente já viu, é a primeira que vai ser uma palavra que vai ter essa terminação sofit. Como a gente está vendo aqui, o Kaf sofit. E essa palavra ela pode assumir som de K ou de R. Então, nessa palavra aqui, Tanar, o Kaf ele vai assumir som de R. Ou na palavra Keter, que significa escrito, ele vai assumir som de K ou C. Tem a palavra, tem a letra Lamed, vai ter som de L. E um exemplo de palavra que começa com L é o que eu já dei de exemplo, que é o Lilmod, estudar. Tem um mem, que também vai assumir um som sofit, uma letra sofit. E um exemplo de palavra que tem a letra mem é emuná, que significa fé. E aqui também sofit, como por exemplo na palavra shalom. Acho que vocês conseguem ver aqui, ó. Vai ter invertido na câmera. Tem um que, por exemplo, a palavra navi vai ter som de N. E aqui também tem a palavra sofit. A letra sofit, por exemplo, na palavra amém, vai ter o N ali no final. E aqui a gente tem um samer, que ele vai ter som de S, normal. Como, por exemplo, na palavra sefer, que é livro. E uma curiosidade que escola é Beit Sefer, que é casa do livro. E aqui a gente talvez seja a letra com um som mais difícil para quem não é nativo, que é o Ain, que ele também tem um som gutural e que é bem difícil para quem está aprendendo. Até mesmo eu que já tenho mais de um ano estudando, não consigo pronunciar direito o Ain. Ele também tem o som dele é silencioso, como vocês podem ver aqui, silent. E ele vai depender da vogal que ele vai ser designada, vai depender do sinal massorético. Um exemplo é a palavra agbaniot, que significa tomates. Aqui tem o pei, que ele também vai assumir a terminação sofit e ele vai ter som de P ou de F. Um exemplo de palavra com pei é a palavra pará, que significa vaca. Aqui a gente tem um tzadik, que tem som de tsi. A melhor forma de você assimilar é você pensar na palavra pizza. Tsi, aquele 2Z ali é o mesmo som do tzadik. E um exemplo de palavra é exército, que é tzavá. Aí aparece em Isaías 6. Kadosh, 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 santo, santo, o Senhor dos exércitos. E também tem a palavra tzadok, que significa justiça. O próprio Melquisedeque é Melach Tzadok, que é rei justo.
E ele também tem a sua versão sofrida aqui, ó. É um pouco, parece até uma árvore. E tem o kuf, que é um de que tem um som também parecido com o kaf, e como você vai conseguir diferenciar? É só ensinar mais que vai ajudar muito. E um exemplo de palavra com kuf é a palavra kadosh, que significa santo, mas principalmente separado. É o melhor significado dessa palavra. E aqui a gente tem um resh, que é o último som de R que tem no hebraico. E um exemplo de palavra é rosh, que significa cabeça. Esse R é como se fosse o Kiko chorando mesmo. E aí você tem um shin, que ele pode assumir o som de X, como o X ou CH, ou de S como Summer. Como você vai conseguir diferenciar também pelo contexto. E um exemplo de palavra com shin é simcha, que é alegria. E por último, a nossa última letra aqui, a 22ª é tav, que vai ter som primariamente de T. E ela aparece principalmente no final das palavras, como por exemplo, lertov. Ela vai aparecer ali no meio da palavra. E essa foi a nossa aula de hoje. Como exercício para casa, eu vou estar deixando o link no YouTube, que vai ter o alfabeto em hebraico cantado. Então, se vocês puderem ver esse vídeo e cantar mesmo a música, ele vai ajudar em assimilar o alfabeto, que é algo bem denso mesmo. Eu demorei talvez algumas semanas para aprender as 22 letras. Antes de terminar a aula, eu queria falar que eu também tenho um segundo canal. Eu vou deixar o card. O nome é esse aqui, fique mais sabido. Acabou nem indo a imagem aqui. E esse canal eu ensino ciências da natureza. Eu vou deixar o link no comentário também. Então, se quem puder estar se inscrevendo ou vendo as aulas que eu estou postando lá, já postei uma de biologia, eu agradeço. Então, essa foi a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder nos comentários. Se eu não souber, eu vou tentar pesquisar para ver qual que é a solução. Então, Lehitraot.